Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal da Algoritmo Empresarial e o debate de hoje é o livro Pai Rico, Pai Pobre, um livro best-seller, milhões de cópias vendidas. É um livro do ano de 1977. Foi o primeiro best-seller do autor Robert Kiyosaki, um livro extremamente famoso no Brasil e mundo afora. Um livro que eu acho que eu deveria ter lido mais cedo, mas só fui ler depois. E um livro que temos muito do que falar desse livro, né, Guilherme? O que tu acha? Dá um bom Sim, dia para cara. todo mundo aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Henrique. Boa noite. E não, sem sombra de dúvidas, cara, esse livro realmente tá. É um livro na vida pessoal, um dos melhores que eu já li, que abriu a minha mente de uma maneira muito significativa. Depois que eu li o livro, eu vi que eu sou mais pobre do que o pai pobre do livro. Que até a lógica do livro ele trata essas duas visões. A gente tinha a cultura de que o pai pobre do livro a gente tinha ele como uma pessoa bem-sucedida. E ele mostra uma visão completamente diferente no livro. Sim, então Então é só muito para bacana, né? perfeito, Guilherme. Então só para elucidar aí para os nossos telespectadores e para quem está nos ouvindo, o, o Pai Rico, Pai Pobre, o livro se trata de uma pessoa, no caso, ah, O próprio Robert o próprio Kiyosaki. Robert, e ele tinha duas figuras que ele tinha como referência. Uma delas ele chamava do pai rico, que era uma pessoa que não era o pai dele verdadeiro, era um pai de um amigo, ok? E essa pessoa aqui, ela não tinha nem o ensino médio e era empreendedor, ok? Tinha negócios, ok? E a outra pessoa era o pai verdadeiro dele, que ele classificou como pai pobre, era uma pessoa com diplomas, super bem instruído, com especialização, e ele teve a oportunidade que pouquíssimas pessoas no mundo têm, que é o quê? Que é ter duas fontes de conselhos, só que esses conselhos eram muito antagônicos, muito opostos, na grande maioria dos casos. E aí ele teve a oportunidade sempre de refletir sobre cada um desses conselhos, certa hora o que o pai rico falava, certa hora sobre o que o pai pobre, e aí ele tomava a decisão dele. Normalmente ele tendia para o pai rico, que a gente vai explorar um pouco aí o que, que cada um falava, porque. E é isso, assim, é um livro fantástico. O que, que tu acha, Guilherme? Alguma coisa a acrescentar aí nesse enredo principal? Não, é perfeito. Ele teve esse contato que o pai rico era o pai do melhor amigo dele, e ele começa a deslumbrar as duas visões e a gente consegue deixar bem claro isso pra gente, ele consegue passar de uma maneira bem natural a diferença de visão que o pai dele rico, no caso o empreendedor, tinha de diferente do pai pobre dele. E ele consegue passar isso pra gente, e tudo que ele aprendeu pro pai rico, que fez a base dele para ficar rico também, ele tenta passar nesse livro. Então é um livro completamente importante para a gente ter essas duas visões e a gente se depara com a realidade que é a maioria. A gente provavelmente, pelo menos a minha sociedade, o meu parentesco, é muito na visão do pai pobre. Depois a gente tem aquela visão antagônica que a gente fica, cara, realmente faz sentido. A gente deveria ter esse contato, eu também deveria ter lido antes esse livro, para poder ter essa visão do pai rico dele. Uhum. O livro começa com já uma das frases de cada um, e um deles, no Uhum. caso, o pai pobre, falava que o dinheiro é a raiz de todos os males. E o pai Uhum. rico falava que a falta do dinheiro é a raiz de todos os males. Perfeito. E com certeza eu acho que pelo menos eu já ouvi as duas versões ao longo da minha vida. Uhum. E, pô, se tu for parar pra pensar, cara, eu acho que realmente o pai rico tem razão nesse caso. É, perfeito Porque, também. por exemplo, se tu for ver assim, por exemplo, as pessoas que estão na cadeia, né, e tal, a Uhum. grande maioria ali é por dinheiro, querendo ou não, É, por falta sabe? de dinheiro, né? Se tu Uhum. for ver Perfeito. também pesquisas que mostram que problemas de relacionamento normalmente tem dinheiro envolvido. Vocês mesmos Uhum. têm conta para pagar, então, enfim, a falta do dinheiro, eu acredito que é muito pior do que quando você não sabe o que fazer, né, com o É, dinheiro. claro, claro, também concordo plenamente. O dinheiro pode não trazer felicidade, mas a falta de dinheiro traz muita tristeza, né? Dá muito É, problema, traz cara. traz muitos problemas, com certeza. Bom, então, pessoal, o livro, ele vai elencando a caminhada desse jovem em busca dos conselhos do pai rico, assim, né, que ele vai entendendo para Uhum. essa pessoa. E logo no começo, ah, esse
ele vai trabalhar para o pai rico por 10 centavos a hora, um valor que na Uhum. época era muito baixo. Hoje é muito baixo, mas naquela época também era baixo. E aí ele logo se revolta e tal, e aí ele começa. O pai rico, ele tinha uma forma de ensinar que era através de experiência, não era através de aula, Uhum. assim, era através de experiência. E aí ele começa a falar: ah, então você está insatisfeito com o salário de vocês, então você parece um funcionário meu, agora você quer um aumento É o que e todos os tal. funcionários falam. Uhum. É, daí ele acaba conseguindo convencer: ó, tu não tem que trabalhar pelo dinheiro, não é assim que funciona. Aí depois de ele convencer, ah, então tu vai trabalhar de graça pra mim. E aí ele, meu Aí Deus, o que que falou eu assim, fui então. fazer, né? Hã, e aí muito legal, muito legal. E Aham. outra parte, assim, no começo do livro também, as 2 formas de lidar com o problema, né, por exemplo, ele queria comprar uma coisa cara, né, normalmente os jovens têm esse desejo de comprar uma roupa de marca, um óculos bonito e tal. E aí o pai pobre dele, claro, ele era bem de vida, ele era muito bem instruído, ganhava um salário bom. Aí ele falava assim: "Ah, isso aqui não dá pra comprar, meu filho, isso aqui é muito caro. Uhum. Esquece aqui o videogame aqui da última geração, esquece aqui essa roupa de marca". E aí o pai rico dele falava o quê? "Meu filho, tem que pensar o seguinte, como que tu pode comprar isso aí se tu quer tanto? O que que tu vai fazer pra tu comprar isso aí?". E aí, É, com uma das coisas, assim, que eu acho que eu já havia lido a respeito, assim, da mente empreendedora do povo americano, né. Tu vê, com 9 anos de idade, esse menino, assim, já tem uma ideia, assim, fruto da família, no caso o pai rico, né, ah, uhum. ele tenta fazer um negócio próprio com 9 anos, ele faz uma sociedade com esse amigo dele, assim, Uhum. e aí eles começam a porque o pai dele, o rico, falou: "Ó, tu tem que aprender a fazer dinheiro, meu filho. Make money". Aham. Ah, só que aí ele leva, assim, no sentido literal de fazer dinheiro, começa a pegar pasta de dente, usada para fundir o chumbo, que as pastas de dente eram de chumbo, e ele começa a cunhar umas moedinhas, assim, com 9 anos Uhum. de idade. Olha que mente empreendedora fantástica. E aí É. aí explicou para ele: "Ó, meu filho, isso aqui é falsificação e tal, não é assim", Uhum. mas eles ficaram, assim, o pai dele ficou muito orgulhoso, assim, da iniciativa, né, dele, né. O que que tu acha Aham. sobre isso aí, Guilherme? Essa iniciativa com 9 anos de idade de É, cunhar moeda. empunhar a mulher deu certo, era pra ter seguido nisso. Não, não, falando sério, cara, a parte desde o começo, se a gente lê só a introdução, já muda a tua vida, cara. Essa parte da mente preguiçosa que ele fala, onde tens essa visão de tu olhar para o problema e dizer eu não posso comprar aquilo, já limita a tua visão de conseguir comprar. O pai rico fala: o que, que eu preciso fazer para conseguir comprar aquilo? Isso muda completamente a perspectiva das coisas. Sempre que a gente encontra um desafio para alguma coisa que tu queira, você tem dois caminhos para seguir. Um, desistir, dizer eu não posso. O outro é o que, que eu preciso fazer para conseguir aquilo. Então, quando o pai rico coloca esse exemplo de mente preguiçosa, ele fala: os pobres eles sempre vão se bloquear e dizer eu não posso comprar por causa disso. A mente rica sempre vai se perguntar e vai tentar ir um pouco mais além. O que que eu preciso fazer para conseguir esse dinheiro? Isso muda tudo. Então, esse tipo de pensamento, que essa visão que o pai rico mostrou para ele ali, ele já começa naquela introdução a diferença do pai rico e do pai pobre. Tem muitas coisas ali que, cara, só lendo a introdução já fala, já muda a tua vida. Sim, Então, é perfeito. fantástico aquilo ali. E tem uma frase, né, muito famosa, que é aquela: "O impossível só é impossível para aquele que" até alguém fazer, né. "O É, impossível só é impossível até que seja feito". Um exemplo muito claro disso aí que eu posso dar para o nosso público aí, antigamente, era impossível correr 100 metros em 10 segundos, era considerado impossível. Nunca nenhum ser humano havia conseguido. A partir do momento que a primeira pessoa chegou a completar essa prova de 100 metros em 10 segundos, no mesmo ano, outras 20 pessoas conseguiram. Por quê? Porque, pô, é possível. uhum, As pessoas começaram a acordar: "Pô, se ele pode, eu também posso, também vou conseguir". Então, perfeito. e essa forma de deixar o cérebro nesse instigado, Uhum, assim, né, como eu posso conseguir, tu mantém o cérebro sempre funcionando, sempre trabalhando e não naquela preguiça, né: "Ah, isso eu não vou fazer, não eu não posso". Muito legal. ele coloca um exemplo ali do filho, que muita gente fala, eu não consigo ser rico porque por causa dos meus filhos.
e o outro fala, não, eu preciso ser rico porque eu tenho meus filhos, entendeu? Isso é tipo duas visões Exatamente. simples que muda É, completamente, cara. perfeito, perfeito. E aí o próximo negócio dele, assim, de verdade, praticamente um pré-adolescente, uma banca de gibi, consegue organizar ali os gibis usados, e Uhum, aí ele aluga os gibis pra criançada pra ler, chama Aí, a forma do que o pai dele, ensinava, né, o pai rico no caso, que era o pai aham, do amigo dele, essas experiências, uma das coisas que ele aprendeu já, assim, na idade de pré-adolescente, né, porque ele tinha que fazer esse sistema de aluguel de gibi funcionar. E aí, ele viu o quanto que era difícil conseguir um funcionário bom para aham, fazer ali o serviço da secretária, que seja uma pessoa responsável, honesta, uma pessoa carismática, enfim, com todas as características necessárias. Ele, meu Deus, como é difícil conseguir funcionário bom. Imagina, um pré-adolescente, cara. Achei isso fantástico, assim. E exato, aí reclama. a gente começa a entender, né, quando dizem assim, no Brasil e no mundo, né, tem em tal área de emprego tem muitos cargos de trabalho vago que não são preenchidos. Tu vê só, porque não tem a pessoa Uhum, qualificada e a pessoa com as características necessárias, apesar de haver vários e vários desempregados. Achei é isso. O que verdade. que tu acha disso, Guilherme? Não, realmente, mas esse tipo de questão de funcionário é muito complexa, né? Porque realmente falta funcionário, mas aquela coisa, o livro também mostra outra perspectiva de falar, cara, se você for funcionário, você vai trabalhar para os outros. Então é duas visões completamente diferentes nesse ponto de vista também. Sim, Mas, claro, obviamente, se tu for se propor a ser um funcionário, que seja de excelência, né? Até sim, você conseguir ter base para sair daquilo. sim. Mas realmente mostra esses dois tipos de situação. E aí, assim, agora em relação a bom funcionário e pessoa instruída, por exemplo, né? O pai pobre dele, ele incentivava muito o filho dele a ser bem instruído, ter um bom curso superior, fazer uma boa faculdade, né? Então Uhum, meu filho, tu tem que ser bem instruído. E o pai rico dele, no caso o pai do amigo dele, meu filho, tu tem que contratar a pessoa instruída. Tem que exato. contratar o cara que é melhor do que tu para fazer aquele serviço técnico ali. Uhum, É muito legal cada caso assim, o livro dá as duas abordagens, né? E exato. aí cabia a ele pensar e fazer o discernimento, né? Não é verdade, Guilherme? Exato, exato, exatamente. Vamos lá então, próximo tópico. Guilherme, vamos ver o que que tu acha disso, a diferença de ser pobre e estar quebrado. O que que tu acha? Isso aí é uma visão de momento, né? Está quebrado é que o cara ele tende a ser rico ainda, a mente de inteligência financeira suficiente para saber que mais cedo ou mais tarde ele vai voltar a ser rico. Agora o pobre não, o pobre vai nascer pobre e morrer pobre. Essa é a diferença É, clássica do. sim. Não, aquele eu sou pobre, eu sou rico, só não tenho dinheiro, né? É isso aí. Conheço algum aí, né, Rick? Eu sou Outro rico, ponto mas que não tenho. eu achei muito interessante esse ponto aqui, que eu acho que eu me enquadraria também na visão do pai pobre, nesse caso, assim, a minha família, né? É Uhum. conversa de dinheiro, conversar sobre dinheiro, né? Normalmente as pessoas não conversam sobre dinheiro, né? Um Não, não. segredo Negócio, assim, é complicado. com filho, assim, né? Quem tem filho, você mesmo que nos assiste, se tiver um filho, você conversa com ele sobre dinheiro, é muito importante, né? O pai rico e o pai pobre, assim, eles davam as visões na mesa de jantar, por exemplo, do pai pobre, era proibido conversar sobre dinheiro. E dinheiro era Uhum. problema, dinheiro era, enfim, era É, exploração, era não sei o quê, e o pai rico uhum, sempre conversava sobre dinheiro, sempre explicava, dava as instruções, a instrução financeira para os uhum, seus filhos, ali no caso, né? Porque é um assunto que a gente não tem na escola. Ninguém aprende na escola o mecanismo do dinheiro, de funcionar, investimento, o básico, nem o básico. Não, eu acho que exato. é uma das coisas aí que nosso currículo precisaria ter, por exemplo, porque é uma das poucas coisas, eu diria, que assim, a família acha que o colégio vai ensinar, e o colégio acha que a família vai ensinar. Então aí Uhum, ninguém ensina ninguém. E aí, o que que acontece? Aí as pessoas vão crescendo, crescendo, e aí acabam chegando que
o Travou, livro Henrique. fala que eles Ah, vão se moldando para fazer aquela corrida dos ratos, que eles falam. exato, exato. Eles vão se moldando, o livro fala, para fazer aquela corrida dos ratos, né? Que tem um Uhum. jogo que se chama Cash Flow. Que o que é o Cash Flow? Consegue explicar aí, Guilherme? O jogo? Lembra alguma coisa? Sim, sim, lembro. Até cheguei a ver, mas é importante que esse ponto, porque o livro se baseia nisso. Basicamente, ele faz uma crítica ao sistema de ensino, onde a gente aprende a ser um bom funcionário dos outros. Inclusive, ele se assemelha à crítica de Napoleon Hill, não sei se tu lembra do Mais Esperto que o Diabo, que ele também comenta muito parecido a respeito disso. Ele fala que a nossa escola, o nosso ensino não prepara a gente para o mercado verdadeiro, a gente aprende a ser um bom funcionário. E ele fala sobre esse ser um funcionário e entrar no caminho dos ratos, no ciclo dos ratos ali, né? Onde a gente trabalha só para pagar as contas, depois a gente trabalha para pagar as contas de novo. Basicamente é isso. Então, daí ele fala o quê? A gente precisa sair daí. A gente precisa sair desse ciclo dos ratos. Para sair daí, a gente precisa fazer o quê? Iniciar algum negócio. Não só ter um emprego, mas ter um negócio de fato. Onde você consiga, daí entra aquele negócio do passivo e ativo, onde a gente precisa inserir o nosso dinheiro em ativos, para o ativo gerar mais renda para a gente conseguir prosperar na vida. E o jogo, ele é um jogo relacionado com isso. Tem ali um ciclo, onde ele realmente faz o ciclo do rato, tem um ratinho no meio. Não sei se já visse a versão ali. Não, Então, essa eu não vi ainda. daí tem um ciclo realmente onde tem o teu ciclo, o jogo se baseia em tu sair dali. Tem tá aí pra roleta de fora onde tu vai sair do ciclo dos ratos. Então, tu montar algum negócio, prosperar na vida de fato. Esse é o jogo que ele chama de cash flow. Perfeito. E aí a pessoa iria para a corrida de alta velocidade, que eles deram o nome. Isso, Só para explicar um exatamente. pouco nossos telespectadores aí, quem está nos ouvindo, esse que ele fala de assim, ter o próprio negócio não quer dizer ter uma própria empresa física. O que ele É, fala perfeito. disso é tu conseguir ter os teus ativos a ponto de gerarem uma receita maior do que as tuas despesas. Por exemplo, assim, ó, ele faz uma definição muito diferente daquela definição clássica da contabilidade, de administração, de economia, quem estuda essas áreas, as ciências sociais. Por quê? Ele faz uma definição de ativo seguinte: ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso ao longo do tempo. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Então, por exemplo, eu comprei aqui uma ação da Petrobras, uma ação do Itaú. Essa ação, ela vai me gerar dividendos. De tempos em tempos, vai cair dinheiro na minha conta com os dividendos. Eu ainda posso alugar essas ações, vai me trazer o aluguel das ações. Então, vai caindo dinheiro na minha conta. Agora, por exemplo, se eu compro um apartamento muito caro para eu morar e minha família, por exemplo, esse apartamento ele vai me gerar manutenção, ele vai me gerar um condomínio altíssimo, ele vai me gerar IPTU. Então ele vai tirando dinheiro de mim. E aí ele classifica como passivo. Tudo isso que tira dinheiro teu. E aí o jogo, tu tem que criar esses ativos que te dão uma renda suficiente para tu viver. E aí tu fica só com a tua renda, tu consegue fazer tuas coisas. Muito Perfeito. interessante essa ideia. Uhum. Certo, Guilherme? Certo? Perfeito. Esse jogo é basicamente um jogo voltado para pro sentido do livro. A raiz do livro é esse jogo, né? Os dois estão bem próximos um do outro, assim. É. Uma das frases que o pai rico falava é o seguinte: se a sua casa é o seu maior investimento, você terá problema. Considerando quem tem casa, né, no caso. Aham. O que tu acha dessa frase, Guilherme? Se sua casa é o seu É, maior investimento, você terá problema. possivelmente ele está se referindo que a pessoa não está investindo em algum negócio de fato, né? Porque a casa, a visão dele não é realmente um negócio. Então, se tu deixou de investir em alguma coisa e fazer algum negócio de fato para ter uma casa própria já no início da tua vida, teoricamente, ou sei lá onde seja, é porque tu estás começando a criar um problema futuramente que aquilo dali vai ser um passivo, vai tirar, sugar mais teu dinheiro do que te dá. Então, teoricamente, seria melhor tu possuir ativos, possuir rendas extras, do que tu ter uma casa, nesse caso.
uma das coisas também muito interessantes que o livro traz é a diferença de tu ter uma visão global da coisa e de tu ser extremamente especialista, né? Que era era uma diferença também muito grande na forma de abordagem do pai rico e do pai pobre. Como é que o pai rico e o pai pobre falavam em relação a isso aí, Guilherme? O que tu tens a dizer da especialização ou da Desculpa, visão multidepartamental? O que tens a cortou. dizer da visão? O que tens a dizer da visão multidepartamental versus a visão especialista, doutorado, etc. Ah, tá, entendi. Então, o pai rico, ele dá umas qualidades sempre no livro diferente da do pai pobre, né? E a importância para a graduação, ela é mais voltada para o pai pobre. Porque o pai rico, ele vê as qualificações que o empreendedor e um cara que precisa fazer dinheiro diferente da do pai pobre. O pai rico, ele valoriza pessoas que entendem de matemática, de direito, de contabilidade, coisas mais voltadas para a área empresarial que propriamente um curso de graduação, que vai te fazer um cara preparado para ser um bom profissional. Ele sempre faz essa diferença. Eu não quero que você seja um bom profissional para os outros, eu quero que você seja um bom profissional para você. Então, na minha visão, era isso que ele queria Sim. passar. Eu achei muito legal aquele trecho assim que eles falavam que o livro falava assim, ali ele, por exemplo, ele ia trabalhar em vendas, por exemplo. Quando ele fosse Uhum. atingir o ápice, agora tu tá entre os 10 melhores vendedores sempre. Ele ia lá e saía. Eu já aprendi tudo que eu tenho que aprender aqui, sabe? Exato. Uhum. Aí ele ia lá e para uma outra área, sabe? Ficava mais um tempo. Então nisso ele criava uma visão extremamente interessante. Ele sabia vender, ele sabia a parte básica, básica sim, né, mas sabia como funcionava na prática, a parte de contabilidade, sabia o Uhum. básico do direito para pagar menos impostos, para colocar o dinheiro dele em empresa, porque a empresa normalmente ela tem uma alíquota de imposto de renda menor. Uhum. Outra coisa que eles falam disso também é com ganho de capital sobre imóvel. Tu tem um imóvel e aí tu vai lá e vende. Só que se tu vender o teu imóvel, tu vai pagar um imposto de renda no ganho de capital. Uhum. Só que se tu comprar outro maior, tu não paga. Então ele ia lá, comprava outro imóvel, até o certo ponto que ele tinha um prédio cheio de apartamento e nunca pagou um imposto sequer em ganho de capital. E tudo isso ele tinha um conhecimento extremamente multidisciplinar, né? Diferente do que o pai pobre instruía, que era tu ser especialista, tu ser um bom funcionário, assim, né? Na área. Uhum. Achei muito legal. É o, Outra coisa é o, legal que eu achei, o, o cara do McDonald's, ele chegou no auditório uma vez, perguntou qual que era o negócio do McDonald's. E aí perfeito. a galera começou a rir, e ele tava falando sério. Não, qual que é o negócio do McDonald's? Aí um cara levantou, fazer hambúrguer e tal. E aí o cara falou, não, na verdade nosso negócio é imóveis. Porque o McDonald's é o maior proprietário de terrenos do mundo, que o livro falava. Eu fiquei de cara com você. Diz o livro que ele bateu até a Igreja Católica, né? Pois é. E aí ele até perguntou assim também: você faz hambúrguer melhor que o McDonald's? Aí todo mundo falava que sim. Aí por que tu não vende igual ele então? Por quê? Porque as pessoas acham que eu tenho que aprender a fazer um hambúrguer cada vez maior. Só que na verdade não, tu tem que aprender a vender, tu tem que aprender a fazer o marketing, tu tem que aprender a contabilidade básica aqui, tu tem que aprender a estudar novos negócios, enfim, Não, as cara, pessoas, fantástico. elas se especializam muito quando na verdade elas deveriam fazer outras coisas. Muito, muito Uhum. interessante essa abordagem. É verdade. Outra coisa legal aqui que eu separei para comentar, os dois tipos de investidores. Ele falava assim, tem aquele investidor normal. O que é um investidor normal? É um investidor que compra um certificado de depósito bancário, Hum, compra ações, compra fundo imobiliário, compra essas coisas do mercado que a corretora de valores te oferece. E o outro investidor é o investidor que cria investimento. Ele vai hum, atrás dos próprios investimentos. Por uhum, exemplo, ele fala diversas vezes, ele aprendeu a trabalhar com leilão, ele aprendeu a conseguir visualizar oportunidades no mercado. Ele viu uma casa abandonada à venda, ele já ia lá ver quanto que estava,
ele fazia sempre uma proposta muito menor, ele aprendeu a negociar valor, porque as pessoas, às vezes, ele fala assim que as pessoas têm medo de fazer uma proposta, né? Pô, mas se a casa vale 300 mil, eu vou oferecer 200 mil pro cara, sabe? Mas quando na verdade até às vezes o que tá vendendo vai ficar feliz, porque vai mostrar que tem gente interessada na casa. Imagina tu coloca Aham, uma coisa para vender e não aparece nenhuma oferta. Pô, é frustrante, né? aham, E aí ele aprende, ele consegue, ele dava a volta na quadra no loteamento, ele via sempre o que estava acontecendo, ele falava com quem transportava coisa, enfim, esse conhecimento do dia a dia, sabe? Que é muito sim, importante, sim. ele valorizava muito. O que eu gostei nesse livro também, que ele comenta que ele mostra a visão dele, que ele virou pro lado de imobiliária, mas ele sempre fala, olha, eu não tô influenciando vocês, nem isso aqui, tô falando para vocês fazerem isso. Só que eu tô deixando claro o que eu fiz e a importância de vocês terem algum negócio. Não necessariamente do jeito que eu fiz, mas isso aqui pode abrir a mente de vocês do jeito que eu fiz para vocês criarem o seu próprio caminho. Cara, então, assim, é muito massa esse tópico dele falando das experiências dele. Sim. Outra coisa até interessante mencionar, ele fala por que os países, em geral, são endividados. Estados Unidos, principalmente, né? Uhum. Por quê? Porque são pessoas que estão no governo, essas pessoas, elas não têm o conhecimento sobre o dinheiro necessário. E aí acabam estando lá e contratam empréstimos bilionários e vão passando de geração a geração. Se nós tivéssemos um povo educado financeiramente, com certeza eu acho que os nossos governos seriam outros, em geral. Acredito nisso. Uhum. Agora, eu acho que uma das coisas mais importantes do livro é como diferenciar a classe baixa da classe média da classe alta. O que que. Por exemplo, assim, ó, Guilherme, eu dou uma nota de $100 para cada um dos três. Como que cada um dos três vai reagir à minha nota de $100? O que Uhum. Cortou, me Henrique, diz? desculpa. Ah, Ó, tá. por exemplo, assim, ó, Tá. eu dou uma nota de $100 para uma pessoa rica, para uma pessoa de classe média e para uma pessoa pobre. Como que cada uma delas vai reagir? Vai Uhum. gastar, vai, enfim, o que tu acha? Essa ideia é primordial, porque ele comenta que no fato de tu ser rico ou pobre não é o quanto tu ganha, mas o quanto tu gasta, e o jeito que tu vai gastar esse dinheiro. Então, assim, na essência, se tu for gastar de uma maneira errada esse 100, o valor que seja, o teu salário, enfim, de maneira errada, mostra como o caminho que tu vai seguir na tua vida. Se tu conseguir pegar esse dinheiro, investir em alguma coisa e saber usar ele ou guardar ele de algum jeito, vai diferenciar em que tipo de mente tu tá. Então, cara, vamos supor que tu pegue R$ 100 e gaste com uma roupa fútil que tu não precisasse, provavelmente tu vai fazer isso com todo o teu dinheiro. Agora, se tu guardar esse teu dinheiro, já pode ser que tu já tenha algum futuro. Agora, se tu conseguir investir isso no ativo, daí tá indo pelo caminho certo. O que Sim, tu acha? perfeito. Não, é isso aí mesmo. Então, assim, para deixar claro aí para os nossos telespectadores, se tu pega esse Rapidez dinheiro, agora. se tu pega esse dinheiro, se tu coloca ele num curso para ti, para tu melhorar tua capacidade de comunicação, melhorar tua análise de investimento, enfim, um curso que vai te agregar, às vezes comprar uma ação de uma empresa sólida, empresa boa para te dar dividendos, isso aí vai te levar ao caminho da prosperidade, o livro fala. Agora, se tu pegar esse dinheiro e comprar um passivo que ele fala, que na contabilidade a gente não faria essa linguagem é uma linguagem própria do livro, né? Tu comprar um passivo, o que seria isso? Ah, eu vou comprar um carro aqui, vou parcelar em 70 vezes um carro e vou adquirir um bem, por exemplo. Tu faz isso de comprar passivo, tu tá destinado a ficar na classe média. Comprar carro caro, comprar imóvel caro para ti. E aí a classe baixa tu vai gastar festa, gastar tudo numa noite, com despesa, conta a pagar. E a classe média com bens e a classe com bens que seriam passivos, né? Que vão te demandar dinheiro todo mês, e a classe alta com investimento no teu aprendizado e em ativos que vão te gerar dinheiro todo mês. Achei muito legal essa comparação, né, Guilherme? Bem, bem bacana mesmo.
E a visão, muda bastante a minha visão também, de maneira geral, saber? Porque eu vivia num ciclo onde a gente realmente eu tava nessa, de achar que qualquer mudança e de querer mostrar para os outros o pouco que a gente tem era mais importante do que realmente a gente sempre ficar nessa de procurar ativo, procurar ativo, procurar ativo. Hoje eu já sinto essa necessidade, não, eu prefiro muito mais pegar o pouco que eu tenho e investir em mim, investir em alguma coisa para mim, para poder criar uma coisa mais sólida no futuro, do que realmente agora ficar gastando com coisas as quais eu não preciso. Então, isso é a essência desse livro que eu aprendi com ele, né? Sim. Outra coisa muito legal que eles falam no livro é a ordem de compra. Por exemplo, assim, ó, quando que o rico compra um carro de luxo e quando que a pessoa de classe média compra um carro de luxo. Aham. A pessoa de classe média, ela vai parcelar ali em 60 A vezes, primeira vez que der, já ah, o financiamento passou. vai pagar 30, 40%, enfim, 30% do salário todo mês para ter o carro, vai ficar apertado 60 meses, enquanto que o rico, ele vai comprar esse carro, eles até dão um exemplo no livro, acho que era uma mulher que trabalhava com vendas, até que eles falam da comissão e tal, que ela comprou um Porsche, que é um carro bem caro, comprou um Porsche, e aí as pessoas acharam que ela tinha, porra, ela usou todo o dinheiro que ela tinha para comprar, quando na verdade o que aconteceu foi o seguinte, ela tinha tanto ativo que ela comprou, que só o dinheiro desse ativo gerou o dinheiro do carro. Aham. Então ela estava super de boa. Bem, Eu tô com os meus ativos gerando renda para mim. Eu tô com o aham. meu salário, o equivalente, né, as comissões de venda, e eu comprei aqui e não me influenciou em nada, porque eu tô com esses ativos constantemente, sabe? Achei muito Perfeito. interessante. Ahn, eu acho que é isso, sim. Uma mensagem final, vamos passar? Vamos dar uma nota para esse livro, Guilherme. O que que tu acha? É, Uma nota nota de 10. 0 a 10, Guilherme. Não, Hã? eu acho esse livro perfeito, cara. Eu acho que é uma nota sem dúvida 10 esse livro aí. Indico para todo mundo. Show de bola. Eu também indico para todo mundo esse livro. Eu acho que o quanto antes a pessoa É. começar melhor. Se você tiver um filho, compre esse livro para ele, se ele já está numa Uhum. idade ali de pré-adolescente, eu acho, diria. Ah, recomendo o livro para todo mundo, em especial pessoas que querem sair da corrida dos ratos, que ele fala. Uhum. Algum ponto negativo, Guilherme, para falar do livro? Alguma crítica para passar para o autor É, aí, para o Robert? não, pro Robert não, cara, mas assim, esse livro ele traz uma visão bem capitalista. Eu vejo muita gente reclamando, cara, que esse livro mostra um lado assim, eu não posso ser feliz com o pouco que eu tenho que ficar rico, eu tenho que seguir esses passos, sabe? Então muitas pessoas olham esse livro como se fosse uma coisa ruim. Eu vi muitos comentários em relação disso na internet. Por exemplo, eu tenho meu emprego aqui, eu sou feliz com o pouco que eu tenho. Não, tudo bem, mas esse livro é uma ferramenta de te mostrar como o pai dele rico tinha a visão diferente do negócio para pessoas que querem ganhar dinheiro. Agora, se tu não tens essa vontade, se para ti não é importante, tudo bem, esse livro não é indicado para você. Mas se você tem a mente de querer ganhar dinheiro e achar que dinheiro é importante, esse livro é primordial. Então, só isso. Eu até concordo em parte aí com o que tu falou, mas eu acho que, por exemplo, assim, a pessoa que fala que, eu tenho meu emprego aqui normal, eu estou satisfeita com o que eu ganho, enfim, eu não tenho grandes ambições, mas eu acho que mesmo assim se encaixa o livro, porque o que a pessoa tem que aprender, por exemplo, se essa pessoa for demitida, ela comprou um carro financiado, muitas vezes, está Uhum. pagando prestação de imóvel, pô, ela vai ver a vida se desmoronar, sabe, financeiramente. Não, Eu acho que sim. é muito importante, assim, ter essa instrução financeira, a pessoa, mesmo não tendo, não precisa ter grandes ambições, sabe, eu acho. Acho que basta a Uhum. pessoa conseguir, o que seria sair dessa corrida dos ratos? É tu ter ali alguns ativos que vão te gerar renda para te manter um mínimo de qualidade de vida. Se acontecer Não, alguma coisa aí no teu emprego que vai te capacitar de trabalhar, tu vai conseguir manter, sabe? Eu acho é, que acaba sendo útil para todo mundo, sabe? Mesmo para quem não tem grandes ambições, eu diria. Oi, tu visse aquele conceito de riqueza, de quanto tempo tu consegue ficar sem trabalhar de fato? Ele saiu desse livro também, que todo mundo usa. Já vi a Natália Arcuri usar, já vi outras Claro, é o pessoas, o conceito Lair para Ribeiro, falar. Perfeito, a Natália Arcuri, ah, acho que o Gustavo Cerbasi também, cara, já vi muita o gente. Dr. Lair Ribeiro. É um conceito de uma palavra
que se chama abastança. Não sei se o nosso Abastança. telespectador aqui já ouviu falar. Abastança é o seguinte, é o quantos meses ou quantos anos se tu parasse de ter tu parou de trabalhar, parasse hoje de trabalhar, tu não vai mais auferir rendimento com trabalho. Por quantos meses ou anos tu consegue manter o teu estilo de vida? Por que que ele faz esse conceito? Porque normalmente os conceitos que as pessoas têm é o patrimônio líquido. Ah, eu tenho tanto de ativo, tanto de passivo, de dívida, então eu tenho um patrimônio líquido de tanto. Só que esse conceito muitas vezes é falho. Por quê? Primeiro que os ativos, na visão do autor ali, muitos deles são passivos, que vão te consumir. E no caso do patrimônio líquido, tu não consegue mensurar isso com muita clareza. E também porque tem pessoas que vivem com X por mês e outras pessoas precisam de 10x, porque estão acostumadas com aquele padrão. E o abastança, esse conceito leva tudo isso em consideração. Parou de trabalhar, tu gasta, ok, se tu gasta 20 mil por mês, por quantos meses tu consegue manter o teu estilo de vida, sabe? Eu acho que é um conceito muito importante para o nosso telespectador pensar, se ele consegue aí manter por um mês, uma semana, ou talvez um ano, 5 anos, porque realmente é um conceito que pode fazer diferença, porque se você descobrir que, pô, eu fiz as contas aqui, eu não preciso mais trabalhar, sabe? Às vezes a pessoa tá naquela de trabalhar, mas às vezes tá numa situação boa. Enfim, Essa ou às vezes tá numa situação ruim, né? Depende. Mas um conceito muito bom, muito bem lembrado, Guilherme. É isso aí. questão. Então acho que é isso aí, pessoal. De mensagem final aí, gostaria de recomendar o livro. Para quem não. É um livro que eu diria aí que é umas 6 horas de leitura, uma velocidade normal, tranquila, tá? Tem o audiobook no YouTube disponível. 6 horas o tempo de duração do audiobook, por isso que eu mencionei o tempo de 6 horas. Eu tenho aqui no meu Kindle o livro, já é a segunda vez que eu leio, muito bom o livro. E o livro deixa isso muito claro, toda moeda tem dois lados, pessoal. Cabe a ti tentar ver de uma forma que vai te agregar, que vai te dar crescimento, que vai te possibilitar ser mais feliz, ser mais próspero. Tentar ver as coisas sempre por um lado positivo. De não achar que dinheiro é um grande problema, que tu não precisa de dinheiro. Eu diria, Guilherme, que dinheiro é importante para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo tem que pagar a conta. Só que o dinheiro, ele te possibilita fazer coisa que o dinheiro não compra. A partir do momento que tu tens o dinheiro suficiente para pagar tuas contas, tu vai te permitir, com cabeça tranquila, a fazer coisa que o dinheiro não compra. Tu pode buscar um ganho de espiritualidade, tu pode, talvez, ir para uma religião e gostar muito e tentar um ganho espiritual, ou Pode viajar por onde pode quiser, né? viajar, vai te dar essa Tem tudo. liberdade maior. Eu acho que Aham. liberdade é um conceito que o dinheiro pode te dar. Além de te dar novas coisas, como espiritualidade, pode, pode conseguir mais saúde, pode ter uma É, alimentação melhor. Tudo não, perfeito. isso, eu acho que é isso de mensagem final. Mensagem final aí, Guilherme, para finalizar? Não, é isso. É Leiam um isso aí? livro e sigam ele adiante, cara, porque vale muito a pena. Eu acho que a gente está muito influenciado pelo pai pobre na nossa sociedade aqui. Então, a gente ter essa influência do pai rico que ele mostra no livro é fundamental. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Não deixem de curtir o vídeo. Deixem seus comentários se vocês tiverem sugestão de livro. A gente está com o cronograma de junho já, mas a partir de julho a gente vai adorar receber sugestões de vocês de livro para resumir. Confira também nosso resumo animado. Siga a página, se inscreva, que isso dá uma força muito grande para o canal aí para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas, para essas pessoas terem um conteúdo bom do YouTube, né? Eu acho que é isso, pessoal. Uma boa noite, boa tarde, bom dia aí, boa semana para todo mundo e um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. É.